Fala, povo! Tudo bem com vocês? Professor Ângelo Dias aqui mais uma vez no podcast Você na Sua Agenda, nos estúdios do Barão Coworking. E aí, gente, olha só. Vocês já sabem que o professor Wilson Heidenfelder já está pedindo música no Fantástico, né? Ele já esteve aqui 3 vezes. No último episódio, inclusive, a gente falou sobre o meu livro. E hoje, para manter a tradição da família Heidenfelder, temos mais um membro da família nos visitando. Aliás, gente, olha, ela falou para mim que ela quer pedir música também. Ela gostou da ideia do pai. Gostei, agora já era. Agora, depois da primeira, já era. E aí, hoje nós vamos falar sobre a importância da psicologia na cirurgia bariátrica, né? Nesse acompanhamento pré e pós-cirurgia. Para isso, Mariana, puxa vida, primeiro, gratidão gigante pela sua participação. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Feliz demais. Quando eu vi lá, porque eu conversando com seu pai, né? A gente conversando aqui sobre atividade física, que ele agora está um menino fitness. Inclusive, ele fez um vídeo maravilhoso com vocês dois, caminhando na praia de Gruçaí e tal. Uhum. Ele agora, como ele está fitness, a gente começou a ficar falando de emagrecimento, massa muscular, a nossa conversa agora é essa. E aí, ele falou que você tem essa experiência de trabalhar com pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica, que fazem a cirurgia. Então, mas antes de chegar na bariátrica, vamos conhecer quem é a Mariana Heidenfelder, por favor. Perfeito. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a oportunidade, né, de você estar me chamando para fazer parte desse projeto. Por favor. Fico muito feliz em fazer parte. Então, a Mariana Heidenfelder, ela é uma psicóloga, né? Eu tenho uma formação de psicologia já tem 8 anos. Sou da linha terapia cognitiva comportamental. Hoje sou proprietária da MH Psicologia Clínica Empresarial, que é uma clínica de psicologia, onde eu faço atendimentos online para brasileiros que moram no Brasil e moram no exterior. E faço parte hoje também da equipe multidisciplinar do Dr. Lucas Brandão, que é um médico que hoje eu faço parte da equipe dele, né? Perfeito. E foi aonde toda a minha história com a cirurgia bariátrica começou também, há 8 legal. anos. Mas o doutor, qual a especialidade do doutor? Ele é cirurgião bariátrico, sim, perfeito. exatamente. Bom, então, diz para nós aí o que é... deixa eu só pedir uma gentileza. Não estava no nosso script, mas é uma pergunta recorrente, às vezes, nas pessoas que me acompanham lá no Você na Sua Agenda. O que é a terapia cognitivo-comportamental? É uma linha da psicologia, né? Como temos a psicanálise, o existencial humanista, e é uma linha da psicologia onde a gente se trabalha de uma maneira mais... Não é uma terapia breve, mas é mais focada no problema. Então, por exemplo, tratamentos como depressão, transtornos de ansiedade, né, são tratamentos muito mais assertivos dentro da abordagem TCC, porque ela tem uma estrutura que já existe, já é um passo a passo de como a gente fazer aquela intervenção, né? Não diminuindo as outras linhas, né? Cada uma trabalha de um jeito diferente da psicanálise, que é uma abordagem que ela vai trabalhar mais, ela tem que ir mais na sua... Não é que a TCC não vai na raiz do problema, ela vai. Mas a psicanálise, ela vai na sua essência, né? mais. Exatamente. Então, assim, a TCC, ela consegue pegar o problema que está vindo já de frente, né? Então, a gente já trabalha, por exemplo, um problema de transtorno de ansiedade generalizado, uma pessoa que está sofrendo crise de ansiedade. A gente tem um protocolo de tratamento ali, e a partir dali também, depois a gente vai aprofundando para entender as crenças levaram a pessoa até... Exatamente. Perfeito. Ainda na definição de termos, o que é cirurgia bariátrica? Já entrando no nosso tema. Perfeito. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia do aparelho digestivo, onde faz com que a pessoa que faz a cirurgia, ela melhore o processo do seu metabolismo. Então, o que acontece? É uma cirurgia que você se faz uma redução de estômago, né? E dentro dessa redução de estômago, a ideia não é só você perder peso. Óbvio que o objetivo é a pessoa perder peso. Mas a cirurgia, ela faz o seu metabolismo voltar a funcionar.
Coisas que para muitas pessoas hoje tem muita dificuldade. Mesmo fazendo atividade física, tendo uma melhorada na alimentação, mas dependendo das comorbidades associadas à obesidade, a cirurgia bariátrica hoje ela é tida como uma das melhores técnicas de tratamento para a obesidade. Feita da maneira certa, com acompanhamento certo. E falando em acompanhamento certo, por que é necessário, né, um time interdisciplinar para acompanhar esse paciente que vai fazer a bariátrica? Você pode falar quais são os membros desse time, né? Sim. E por que precisa desse grupo? Né? Assim, o médico que trabalha com cirurgia bariátrica hoje, que tem essa ideia de equipe multidisciplinar, é uma pessoa que está vendo além do processo, né? Porque tem muitos médicos hoje que não tem uma equipe. Ele é um cirurgião, né? Ele precisa de laudos de como? Endocrinologista, cardiologista, fisioterapia respiratória, nutricionista, psicólogo. Então, o paciente ele passa por vários profissionais de saúde para ele ter um laudo para ver que se ele está apto para fazer a cirurgia bariátrica. E dentro isso no Brasil, tá? Porque fora do país não tem nada disso. É como se você estivesse indo ali tirar um dente. Mais ou menos. Por exemplo, quando eu atendo um paciente do Reino Unido, ele conhece o cirurgião no dia. Na verdade, que ele não faz nem no Reino Unido, ele vai para a Turquia fazer. Chega lá no hospital, todo mundo falando embolado, ele não sabe nem o que está falando em volta dele. Ele escolhe a cirurgia que ele quer fazer, não é nem um trabalho feito assim, olha, o ideal para você é sleeve, o ideal para você é bypass, né? Não tem nem esse estudo. Mas no Brasil, a gente tem isso muito mais forte. Ui, que bom, hein? Aqui é outra história. Então, a equipe, quando o médico ele tem essa ideia de equipe, ele simplesmente vai juntar todos esses profissionais que esse paciente precisa do laudo, né? Mas profissionais que estão aptos também para atender ele, que vai dar todo o suporte. Porque a cirurgia, ela começa na mesa cirúrgica, mas é uma vida, né, bariátrica. Eu falo que o paciente bariátrico, quando ele vai fazer a cirurgia, ele está ali iniciando uma nova jornada, ele está num novo momento da vida dele. Não tem como ele ser a mesma pessoa de antes. Ele vai ter que começar a mudar os seus padrões de comportamento, o seu ambiente, a maneira como ele vê as coisas, porque a probabilidade dele voltar a ter reganho pode ser muito grande depois. Reganho, essa é a palavra até que o Leandro Hassum utilizou naquele desabafo dele. E a gente vai falar desse reganho aqui daqui a pouco. Olha só. E, então, dentro desse time multidisciplinar, qual é o papel da psicologia, do psicólogo, no caso? Sim. O papel do psicólogo, a gente tem praticamente, são dois processos, né? O primeiro é um processo de avaliação. Então, o meu papel ali é saber se esse paciente está apto ou não a fazer essa cirurgia. O que é um paciente apto para fazer uma bariátrica? É um paciente que sabe o que é cirurgia bariátrica, entende o que ele está indo viver, né? Ele não está caindo totalmente de paraquedas naquele universo da bari. E, junto a isso, óbvio, um paciente que não tenha nenhum tipo de problema psicológico que possa fazer com que ele faça algo ruim contra ele no pós-cirúrgico. Porque, por exemplo, eu que estou ali no pré, faço esse acompanhamento pré, eu não tenho como saber como é que vai ser a vida desse paciente depois, a não ser que ele comece um acompanhamento regular comigo. Mas o meu trabalho ali é ver como é que está esse processo de saúde mental dele, né? Saber se ele está apto a fazer. E, não menos importante, é um momento de psicoeducação e de preparação para a cirurgia. Isso é uma coisa que eu enfatizo muito, né? Por quê? Porque se você parar para analisar, todo profissional que esse paciente vai, é tudo muito específico. Então, por exemplo, você vai no cardiologista, ele vai ver como é que está seu coração e vai te laudar, né? Você vai no endócrino, você vai no nutricionista, você vai numa fisioterapia respiratória. É tudo laudo. O único lugar que esse paciente vai se preparar para a cirurgia é na terapia. Então, por isso que eu falo da importância de quando você for se preparar para fazer uma cirurgia bariátrica, procure profissionais com especialização. Porque ele tem que entender o que ele vai fazer com você. Não é só saber se você está bem. Ele tem que te preparar para aquele momento. Então, hoje, eu desenvolvi um protocolo pré-operatório, onde esse paciente passa por mim,
fazendo uma avaliação psicológica, onde ele entra fazendo todo um preparo de exercícios. Esses exercícios são exercícios de casa. Ele vai, ele tem uma semana para fazer aquele processo, traz, né? Então, assim, mudanças de comportamento, mudanças de ambiente. Quantos encontros você tem com ele? No mínimo, hoje são 4. 4 encontros. Pré-operatórios são 4. Tá. Mas eu tenho pacientes que, porque hoje, por exemplo, num plano de saúde, vou dar um exemplo, o laudo, ele tem que ter ali que no mínimo foram 4 encontros. Se não for menos que isso, não dá. Não tem né? credibilidade. Então, eu trabalho em cima disso. Mas é óbvio que esse paciente, quando ele começa comigo, ele está 2, 3 meses de acompanhamento, é outro paciente indo fazer a cirurgia. Claro. E isso ali a gente vai trabalhando. Eu tenho pacientes que começam comigo, por exemplo, que estão assim, doutora, estou aqui fazendo todos os exames, né? Estou fazendo tudo que eu preciso, mas eu ainda não sei se eu quero fazer a cirurgia. Falei, então agora é o momento. E aí, qual o principal medo dessa pessoa? Olha, é muito subjetivo, mas vamos aqui. Primeiro de morrer, né? Ele já vai... Porque o que acontece? A bariátrica no Brasil, ela tem uma cultura muito ruim. Por quê? Porque quando a gente fala de emagrecimento no Brasil, a gente está falando de estética. Exato. No modo popular, que eu tô falando, Perfeito, né? claro. É o que as pessoas olham, é estética, tá com o corpinho magro, saradinho, tal. Então, assim, aí vem uma cultura que te leva o quê? Se você tá indo fazer uma cirurgia bariátrica, é porque você não foi forte o suficiente para emagrecer sozinho. Eita. Aí então vem aquele preconceito. Aí, quando vem dentro dessa bolha, né? Esse paciente vem com muitos medos de morrer numa mesa cirúrgica. Esse paciente, ele vem... Mãe, por exemplo, a mãe é impressionante. Porque ela não está com medo de morrer, ela está com medo de quem vai cuidar dos filhos dela se ela for embora. Mãe, né? Olha só, eu não tenho condição, não pode acontecer nada comigo, porque essa criança, ela precisa de cuidados. Eu falo, amor, aqui é o momento da gente fazer o quê? Primeiro vem você. E já tem essa tomada de consciência, né? Entendi. Você tem que vir primeiro, porque se você não vier primeiro, não vem ninguém. Você está dando a sua vida pelo outro, em algum momento você vai faltar, né? Então, esse é um medo muito grande. O segundo medo é de déficit vitamínico, né? Porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica, no processo dela, se diminui muito como o seu corpo absorve as vitaminas, né? Mas é uma coisa que eu sempre explico para os pacientes, olha, sem bariátrica, se você hoje for no endocrinologista, você vai sair de lá com uma sacola de manipulado, não é? A gente nunca tá sem, porque a gente não pega só o suficiente, a gente não come tudo que precisava comer, a gente precisa de suplemento, de vitamina. A diferença é que um bariátrico, ele tem efeitos colaterais se ele não tiver essas vitaminas. Então vai ver aquele paciente muito fraco, aquela pessoa desanimada para a vida. Eu tenho pacientes que vêm para mim com sintomas parecendo que é depressão. Aí quando eu vou lá ver o exame clínico de exame de sangue, é baixa vitamínica, baixa de ferro. Então, assim, não tem como você ter ânimo na vida sem estar vitaminado. Então, assim, é um dos medos. Então, é onde eu vou desconstruindo esse lugar também de medo. Mas eu acho que é os maiores. E excesso de pele. Isso. Eu acho que é isso mesmo, excesso de pele. Como que vai ficar o meu... entendeu? A gente volta para a estética. Como que vai ficar o meu corpo? Aí você tem que entrar num processo de ressignificar a cabeça desse paciente para ele entender que a bariátrica vai muito além do que um excesso de pele. Mas aí entra você também, né, na sua área de esporte, exatamente, que um paciente bariátrico que pratica atividade física, muitos deles não têm tanto excesso de pele. É verdade. Porque a bariátrica é o quê? Você começa a emagrecer, só que quando você começa a emagrecer, o seu corpo ele não escolhe o que ele vai tirar. Eu vou tirar só a gordurinha, não é a lipo. Então, ele vai arrancar massa, ele vai arrancar gordura, tudo, né? No caminho. Se esse paciente ele já começa uma atividade física com 30, 40 dias pós-cirúrgico, começa uma vida ativa, ele tira a gordura e coloca a massa no lugar. Então, a probabilidade dele ter menos excesso de pele ou de não ter é muito grande também. Perfeito, Mariana. E diz para mim, como é que é a questão... você pode dar um exemplo para a gente de como é que é o protocolo de 4 dias? Como é que ele acontece, essa sequência, por favor? Perfeito.
paciente que ele começa a fazer um acompanhamento comigo, ele já ganha um kit pré-bari, né? Esse kit eu terminei ele esse ano. Kit para bari? Kit pré-bari. Pré-bari. Exatamente. O que é um kit pré-bari? Como é que eu falo? É um e-book aonde ali explica todo esse processo de como é a bariátrica, os tipos de bariátrica, e existe um passo a passo preparatório de exercícios que vai ajudar esse paciente a fazer a cirurgia. Então, a primeira consulta ela é uma anamnese, né, junto com uma avaliação, ali eu estou conhecendo o paciente, entendendo... Esse primeiro encontro é de avaliação ou a avaliação acontece durante todo o a avaliação ela acontece em tudo, processo, né, mas o primeiro é a anamnese para você já entender quem é esse paciente. Perfeito. A partir dali, eu já falo para ele como é que vai ser o processo. Temos mais 3 encontros, né? E dentro deles, outras atividades. Então, ele já leva ali... A primeiro encontro, ele já leva com ele esse e-book, onde ele já começa a falar sobre as reflexões pré-bari. Então, o que está levando ele a fazer uma cirurgia bariátrica? Como foi ele chegar até aquele momento de fazer uma bariátrica? E entendendo os medos. Eu já começo o protocolo tirando todos os gatilhos de medo sobre a bariátrica. Porque o paciente ele já dá aquele... Opa! Já respira. Parece que vai dar. Eu acho que isso é para mim. Eu acho que eu não vou morrer não, gente. Acho que a coisa vai acontecer. A segunda eu já venho corrigindo esses exercícios, explicando, fazendo a psicoeducação. E já também faço uma aplicação... Não, nesse dia tem teste? Tem. Eu acho que é a aplicação de teste, onde eu faço um testezinho de uma investigação bulímica, de Edimburgo. É um teste de avaliação relacionada às questões alimentares, para saber nível de ansiedade, se existe uma compulsão alimentar ali no processo. Ele já sai dali com outro exercício também, que é um modelo alimentar, onde é uma planilha, onde ele vai anotar toda a sua alimentação durante uma semana, mas não só para saber o que ele comeu, mas ali a gente já começa a separar o que é vontade de comer para o que é fome física. E a gente mistura muito isso. Fome física é uma reação fisiológica do seu corpo, onde ela está te falando o quê? Estou na hora de me alimentar. É uma enzima que o nosso estômago produz toda vez que ele está vazio, para o nosso cérebro saber que a gente precisa comer, senão a gente vai morrer de inanição. Sendo que depois da bariátrica, essa enzima ela não é produzida mais. Então aí entra esse processo da falta de fome física também desse paciente. E o que é vontade de comer? Vontade de comer é um desejo. É você olhar aquilo e você sentir vontade de comer alguma coisa. Então a gente já começa a fazer esse trabalho de diferenciar o que é vontade e o que é fome. Quando ele entrar no pós, ele tem que entender isso. E as reações e as sensações dele são totalmente diferentes. Entendi. Entendeu? E aí, nesse processo, fechou os 4? Aí a terceira, vai lá. A gente faz essa correção, faço mais dependendo do processo, que depende da demanda que está trazendo. Claro. A gente tem um paciente que está com muita demanda também do que ele precisa saber, falar, né? Então, cada um a gente vai encaixando. A gente entra também com o exercício da sopa, então eu faço também uma preparação. Que tem na época da dieta líquida. Verdade. Então ele precisa entender, porque tem paciente que não toma sopa. Ele não sabe o que é bater uma batata com cenoura e beber. Mas, meu amigo, você tem que ter uma relação com isso aí. Porque senão você vai ficar hospitalizado depois precisando de soro. E ele precisa passar por esse processo. Porque quanto tempo é esse? É mais ou menos uns 30 dias nessas mudanças. Dieta líquida, pastosa. Pastosa, líquida é água de sopa. Imagina que você vai lá pegar batata, cenoura, chuchu, cozinhou. Você vai tirar a água daquilo ali, passar num coador e beber. Ah, delícia, um shotzinho. Eu falei um shot. Eu acho que é só o início. Gatorade, água de coco. A pastosa é tudo aquilo ali batido no liquidificador. A branda já é purê, carninha na panela de pressão bem macinha. E a gente entra com a quarta, que é livre, que eu detesto esse nome. Porque não tem livre nada. Não está livre de nada esse nome. Mas ali ele já começa já a entrar nessa alimentação mais sólida. Exatamente. Vamos trocar livre por sólidos. Eu acho que ele fica bem melhor. Beleza. Por que eu perguntei a questão do protocolo, né? Porque você comentou, logo no início da sua fala, que o objetivo da psicologia nesse processo é preparar... Não, na hora que você vai diagnosticar o paciente,
saber se ele está preparado porque ele vai ter que viver depois. Isso. O que é isso que ele vai ter que viver depois? Você já começou a falar que, por exemplo, essas fases aí do líquido até chegar aos sólidos. Isso, exatamente. E o que mais que muda nessa... Ele vai ter que se preparar para viver depois. Então, falando de pós-operatório, né? Saiu do hospital e foi para casa. Ele começa num processo de emagrecimento muito rápido também. Eu tenho pacientes que perdem 10, 12, 8 quilos na primeira semana. 15 dias. É muito rápido. Porque primeiro é um detoxão. Tudo embora. Vai tudo embora. Então, esse processo rápido de emagrecimento, ele causa alguns efeitos colaterais também. Então, esse paciente, ele vai ver que ele vai ficar muito tonto se ele levantar muito rápido, né? Porque a gente tem um eixo, todo ser humano tem um eixozinho dentro, no meio do corpo dele, que é onde ele vai se situando de como é que é a nossa estrutura corporal. Então, quando a gente diminui essa estrutura ou aumenta esse eixo, ele muda também. Então, quando a gente perde peso muito rápido, esse eixo ele fica meio perdido. Então, te dá alguns efeitos colaterais. E, assim, principalmente a relação que ele tem com a alimentação. Porque imagina você vai fazer cirurgia bariátrica com seus 50 anos, dando um exemplo, e você come há 50 anos alguma coisa sólida e, de repente, você está bebendo água de sopa. Né? Sua boca quer mastigar, você quer sentir. Então, além de preparar esse paciente, eu tenho que preparar o ambiente dele. Porque tem hora que o problema não é o paciente, é o local onde ele está, né? Então, é uma família que não abraça a causa, né? Que está ali o paciente num processo líquido, aonde chega o maridão com uma pizza para todo mundo comer à mesa, porque ele não tem empatia nenhuma por aquela mulher que está fazendo cirurgia, né? É uma mãe totalmente perdida no rolê, que não está entendendo nada que está acontecendo. Então, assim, eu tenho que fazer o possível para estruturar esse ambiente, só que eu não tenho como ter uma... Não tem terapia familiar. De família. Eu trago até para a última consulta. Porque aí a última consulta já é explicando como é que vai ser o processo pós-operatório e falando os resultados do que foi aquele paciente durante o tratamento. Mas aí a família fica sabendo disso? Ela entra nessa conversa? Tem que entrar. Tem que entrar. Então, no último não dia, é todo, não é todo mundo que vem, não. Claro. Muitas vezes é o paciente só, que o marido está trabalhando, tem toda uma estrutura. Mas essa família, ela entra. Então, se ela quiser, para a última consulta, 30 minutinhos antes eu faço com o paciente, e os últimos, né? Porque a gente é 50 minutos, mas é difícil atender 50 minutos, gente. A maioria vai 1 hora. Eu já pego e já vou falando como que vai ser esse pós-operatório. Né? Então, eu preparo esse paciente para ir para a cirurgia da melhor maneira possível, porque ali está o sucesso. Quanto mais você entende o que você vai viver, melhor você reage. Porque é um gases que dá, é um desconforto de alguma coisa, é um entalo na hora de beber água de sopa, o paciente já entra na noia. Ninguém me avisou morrendo, isso, estourou algum ponto. E aí que vai aquele pós-cirúrgico pesado. Caraca. Bom, aí teve o protocolo pré-cirurgia. Tem um protocolo pós também? Com certeza. Então fala para nós aí, como é que é o protocolo? Bom, aí peraí, você fez o protocolo pré-cirúrgico, o cara foi para cirurgia. Isso é... Você liberou ele imediatamente? Liberei o laudo, ele juntou todos os laudos dos outros da equipe multidisciplinar, levou para o médico avaliou, tá tudo ok, ele já marca a cirurgia. Aí eu falo assim, olha, quando você marcar a sua cirurgia, você fala comigo. Você entra em contato com a clínica. Por quê? Porque aí eu faço 4 encontros também. Esse paciente, quando ele volta para casa, eu já faço esse acompanhamento individual com ele no pós-operatório, que é onde eu estou dando todo o suporte psicológico para aquele momento do que ele está vivendo. Mas você faz isso online? Online. Meu mundo é online. Tanto pré 98% é online. Eu atendo hoje presencial na Metabolic Clinic, que é a clínica que eu faço parte da equipe, que é em Macaé, não é nem em Campos, é em Macaé. Mas aí, bom, beleza. Então a gente fez aí o pré, o cara operou, e aí ele te ligou e falou assim, Mariana, tô em casa, e agora? Socorro. Pelo amor de Deus, o que eu tô sentindo aqui, cara? Eu não tô normal. Exatamente.
E ali, eu falo para você que é mais Também um processo. São mais 4. Eu falo que é mais um processo, tanto de psicoeducar, o que está acontecendo. Eu vou explicando o que está acontecendo com ele. Entendi. Né? Ele vai se atentando, porque uma coisa é o pré, uma coisa é você viver. Totalmente. Né? E cada um reage de um jeito. Não existe, é o que eu falo, a gente tem um protocolo, mas não é receita de bolo. Cada paciente eu vou ter que encaixar uma coisa diferente. Aí entra a relação da família no processo, aí culpa. Mulher, então, sente uma culpa, porque ela não está conseguindo cuidar da casa, ela não pode fazer a comidinha do filhinho, do marido, ela não pode pegar o bebezinho no colo, porque pode estourar um ponto. Ela entra num... Porque o homem é mais tranquilo, nesse sentido. Né? Nisso ele está despreocupado. A verdade é que a mulher que está tomando conta dele. Né? E ela está preocupada de não tomar conta dos dela. Eita. É onde eu tenho que ficar trazendo a tomada de consciência. Meu amor, se lembre o que te fez chegar numa bariátrica. Foi esquecer de você em algum momento. Então, assim, aprenda a vir em primeiro lugar. Isso é difícil. Para a mulher é muito difícil. É muito. Porque isso é cultural. Exatamente. Né, Mariana? Eu tenho, dentro do IFE, a gente tem alguns estudos sobre gênero, né? Eu trabalho com uma professora, Nina Barreto, que é sensacional nisso. E a gente vive discutindo, ela traz essas questões para a escola, dessa cultura machista que a gente vive, né? Uhum. E o quanto a mulher vamos dizer, ela exige dela mesma essas questões, né? Ela fortalece essa cultura de que quem cuida é ela, né? Eu sigo o Dr. Alexandre Kalash, que é um dos maiores especialistas em longevidade do Brasil. E aí ele tem até um documento chamado Envelhecimento Ativo. Ele é um grande divulgador desse documento. E o Kalash, numa das palestras dele, ele falou isso. Ele falou assim, gente, cuidar no Brasil tem gênero. Cuidar no Brasil é do gênero feminino. Uhum. O homem não cuida nem dele. E ele precisa da mulher para cuidar dele. Então, exatamente. O negócio é sério, isso é cultural. Porque chegou em algum momento que a mulher, ela botou a armadura da Xena e ela falou que ela é a mulher guerreira. Né? Eu falo isso muito, eu trabalho muito isso em terapia. Que ela pega toda a responsabilidade para ela. Só que quando eu falo de responsabilidade de casa, essa mulher, lá atrás, a mulher ela só era do lar. Verdade. Vamos botar assim. Ela tinha a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos, das coisas do marido, e o homem era o provedor. Só que a gente está hoje numa sociedade que a mulher ela vestiu uma armadura, foi para a guerra, então ela trabalha, ela é mãe, ela é esposa, ela tem que estar linda, maravilhosa e gostosa, pronta para esse homem, e muitas vezes ela está cuidando desse cara em casa, porque ele está em crise existencial. A testosterona dele está no pé e ele não sabe nem quem ele é. Aí é o que eu falo. Aí é a mulher que está estressada, irritada. Eu falei, mas mamãe, como é que você não vai se estressar nesse lugar da tua vida? Excelente. Você tem que botar a responsa para esse cara. Você domesticou esse homem. E, Mariana, olha só, eu já tinha falado. Gente, eu vou dar um spoiler aqui, porque eu acabei de entender onde vai entrar a Mariana para ganhar ela pedir música, é fantástico. Antes da gente começar aqui nos bastidores, gente, eu já tinha falado, Mariana, ó, nós vamos ter um outro episódio, outro encontro que a gente vai falar de bem-estar corporativo, que é outra especialidade dela. E agora, Mariana, você veio falar da mulher, olha só. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Perfeito. Então, vamos voltar para a bariátrica, pelo amor de Deus, porque esse papo da mulher a gente vai embora. Aqui fica 2 horas. Que eu tenho papo, eu falo horrores, gente. Então, como é que são então os 4 encontros pós-bariátrica? Exatamente para isso. Para preparar o cara para essa vida diferente. Isso. Esse encontro é mais aquilo que eu falei mesmo do acolhimento. É um acolhimento, muitas vezes, ali. Você está vendo um paciente em dor, mas não em dor física, em dor emocional. Por ter que estar deixando muita coisa para trás, por se ver num lugar de achar que nunca mais vai fazer alguma coisa. Ele dá uma crisezinha ali. Então, é mais ali um processo de psicoeducação, de acolhimento e vamos começar a vida.
Então, assim, 30 dias depois, ele precisa já começar a fazer uma atividade, que é uma caminhada. Porque, assim, com 20 dias, o estômago desse paciente está 80% cicatrizado. De 30 a 40, ele está 100%. Então, essa fase é uma fase crucial do processo. Porque eu falo com ele, o seu foco inicial é o estômago cicatrizar. Então, assim, uma mulher que bota um silicone, ela vai jogar um vôlei no outro dia? Não vai. Vai levantar o braço? Não vai. Só que a cirurgia bariátrica é o quê? E de hoje, né? Então, são furinhos pequenininhos que tem na barriga. Você não está vendo cortes. Então, não tem efeito colateral. Você não está prostrado, você não está cansado, sabe? Com dor. Não é um pós-parto, por exemplo. É diferente. Você está ali. Só que você precisa estar ligado que seu estômago está grampeado. Entendi. Então, você tem que estar atento o tempo todo, né? Então, é muito esse trabalho de achar um ponto de equilíbrio do emocional para o físico e o ambiente aonde ele está inserido. E preparar ele para começar a sua nova jornada. Que aí entra o meu grupo de evolução pós-bar e terapia de grupo. Eu tenho um grupo, exatamente. Pô, legal isso, porque é tipo quer dizer, mal comparando, uma A da vida. Uhum. Que as pessoas vão lá para Exatamente. falar das suas experiências, né? Trocar experiências. São 6 meses de encontro, Bacana. São 2 encontros por mês, de 15 em 15 dias, também? tudo online. Gente, Tudo esse negócio Skype, é bacana. gente, eu vou para os Estados Unidos, eu paro lá em Portugal, dentro do meu escritório em casa. É uma loucura. Que legal, que legal. Mas olha quanta gente, olha como a tecnologia, ela realmente Te aproxima. e você Isso é maravilhoso. efetivamente consegue ajudar pessoas que estão geograficamente muito longe da gente, mas a gente consegue efetivamente ajudá-las. Legal, legal isso. Aí tem esse grupo pós-bar, que são de 6 meses de encontro. Tem um número aonde específico ali de pessoas? Eu faço até 20. Tá. Para eu conseguir ter um controle melhor também, exatamente. Daria, não dá, não falo que dá para colocar, mas não, aí já não vai ser tão assertivo e assim, a qualidade entendeu? vai se perder. Porque aí com 20 você tem espaço para todo mundo falar. Ali conversar. a gente trabalha emagrecimento, questionário de imagem corporal, porque tem muita distorção de imagem no processo de emagrecimento. Eu também tenho a minha especialização em autoestima, né? Eu tenho esse processo de construção de autoestima, é um dos meus nichos de trabalho também, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, a autoestima ela é construída, ela é aprendida, você não nasce com ela, né? É o que eu falo com as pessoas, hoje eu acordei um pouquinho melhor. Não, você acordou legal, né? De um jeitinho mais positivo por você. Mas a autoestima, ela é construída. Porque se você vê, por exemplo, uma pessoa com uma baixa autoestima muito grande, num processo depressivo, para ela chegar ali, foi uma história, né? E se você encontrar essa pessoa na sua avaliação pré-bariátrica, ela não faz cirurgia? Uma autoestima baixa ou o quê? Outra coisa? Com esse perfil é autoestima baixa? Depressão faz? Não é arriscado, não? Depende do grau. Entendi. Por exemplo, se eu vou atender um paciente com pensamento suicida, não dá. É lógico. Aí não vai dar. Mas, se é um paciente com uma depressão crônica, mas está em tratamento, a gente não tem ali pensamentos de suicídio. Perfeito. A gente está vendo ali Aí entra o doutor André, que é o psiquiatra que eu trabalho também com a gente, que faz esse acompanhamento. Então, por exemplo, se esse paciente tem compulsão alimentar, vou te dar um exemplo. Comida... que ele vai fazer cirurgia? Vai comer até o copinho da aguinha de sopa. É terapia recorrente. Que aí eu falo, aí você tem que entender que você tem que entrar em um acompanhamento terapêutico. Não adianta fazer só pré. E, se necessário, psiquiatria também. Perfeito. Porque a gente entra com medicações ansiolíticas, né? Esse paciente, ele vai preparado ali para fazer. Mas aquele que não passa é aquele paciente que está totalmente perdido. E de vez em quando vem, tá? Ele não sabe nem o que está indo fazer. Parece que ele está indo ali tirando um siso. Fala aí, parceiro, aí fica difícil pra gente aqui, né? Sem autorresponsabilidade nenhuma, é muito também masculino. Por quê? Não tem responsabilidade de fazer as coisas. Ele não quer saber como é que vai ser a sopa dele, quem vai preparar, quem vai cuidar. Ele só está pensando na dor dele. Tá tudo tranquilo. Sabe qual é o maior problema que eu encontro num pré? É o paciente que acha
que por ele ter decidido fazer uma bariátrica, ele era tudo que ele precisava. Ele já tá salvo. Porque até ele chegar à decisão, ele demora tanto. E quando ele decide, aí ele tá aqui o tempo todo para mim. Eu tô preparado. Eu tô pronto. Falei, se você tivesse preparado, você não tava aqui. Eu falo, é meu papel. Eu não sou colega dele, eu sou a pessoa que tô trazendo a consciência do processo. Tomada de Eu tenho que consciência, trazer ele pro que tá acontecendo. Não, você não tá. É só o começo da É só o história. começo. Se você não encarar a cirurgia desse jeito, você vai voltar a ter reganho de peso. Não só reganho. Infelizmente, hoje eu uso muito. Infelizmente, assim, né? É triste ver a história dela. Mas, por exemplo, a Maiara da Maiara e Maraíza. Ela acabou sendo hoje, para mim, um exemplo de pós-bari que não é legal. Porque é uma pessoa com depressão profunda, alcoolismo, anorexia. Você conhece ela? Da dupla? Não, conheço a dupla Que e teve tal, todo mas um eu não problema de sabia- emagrecimento? Então, Mas ela fez bariátrica? ela fez bariátrica. Não sabia. Depois que a Marília Mendonça morreu, a gente percebeu que ela teve, de repente já tinha um quadro depressivo, mas aquilo foi se aumentando. E depois a coisa saiu de controle. Então ela é aquele estilo de paciente que perdeu peso e se viciou nessa perda de peso. A gente se vicia, né? E a gente tem dois lados. Mas isso está relacionado com a autoimagem? Ela gostou de se Também, ver daquele jeito magrinho? Também, ou ela nem se vê magra. Ela já está com 45 quilos e ela ainda acha que tem que tirar alguma coisa. É distorção de imagem. Né? Então, assim, tem esse paciente que está totalmente perdido. Ou ele entra na tomada de consciência ou ele não faz. E como é que você ajuda essa pessoa a melhorar essa relação com a sua autoimagem e até mesmo com a comida, né? Vamos dizer assim. Uhum. Ó, existe o protocolo, ele consiste num processo de autoconhecimento. Primeiro eu tenho que fazer ele entender o que fez ele chegar ali, né? Até mesmo parar de romantizar a obesidade, porque romantizam. Aí eu não tenho nenhum problema com a minha imagem. Eu falei, mas não é para você ter problema com a tua imagem. Porque para você estar aqui, você tem que se amar. É um ato de amor que você está tendo por você ir para uma mesa cirúrgica para te dar uma nova vida. Você não tem que se odiar para ir fazer uma cirurgia bariátrica. Mas você tem que entender que como você está hoje, ela não está prejudicando só no seu amarrar o sapato, né? É o seu corpo que ele está inflamado de um jeito que ele pode te trazer a óbito a qualquer momento. Então, assim, a gente trabalha com pacientes com 160, 170, 200 quilos, mas eu tenho aquele paciente também de 90, né, 80, porque depende do IMC, da altura, tem todo um processo. Claro. E das comorbidades. Porque a bariátrica, ela não só te emagrece. Se você tem diabetes tipo 2, você pode deixar de ter. Se você é uma pessoa hipertensa, você pode deixar de ter também. Então, é um corpo que desinflama por completo, né? Então, é um upgrade que você está vivendo ali. Só que você tem que entender o que você está vivendo. Se esse paciente está com essas grandes dificuldades, é o que eu sempre falo, começa um acompanhamento, que é autoconhecimento. Quem é você, o que fez você chegar aqui, o que você precisa fazer para mudar, o que você precisa entender, né? Se ver e ver exatamente o que é real. Você falou muito do ambiente. O que você tem que mudar no ambiente? Quase tudo, né? Vai sobrar, não. O cara vai ter que mudar de cidade. Obrigada. Ambiente, a neurociência, assim, eu sou apaixonada por neurociência. A gente chega numa fase da vida que a neurociência que não é acaba só a explicando psicologia, tudo. não é? Verdade, Porque a neurociência, gente, é para qualquer pessoa. Você é jornalista, você pode fazer neurociência, você pode se especializar. Então, assim, a gente começa a entender que tudo tem um porquê, né? A depressão é uma doença física, a gente consegue ver ela ali. Se você tirar ali, fazer um exame, você vai conseguir ver o cérebro de uma pessoa que tem depressão, vai ver a diferença de um cérebro de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada. Tudo isso é ciência. A gente tem padrões que a gente precisa fazer. E a gente já entende que o nosso ambiente, o que é o nosso ambiente? É onde a gente vive. É a tua casa, são as pessoas que você anda, é o tipo de coisa que você faz, né? É a sua rotina. O que a gente vai precisar melhorar dentro desse lugar para que as suas ações sejam diferentes?
Por exemplo, se você é uma pessoa que fuma cigarro, você está querendo parar de fumar um cigarro. Uma mulher está querendo parar de fumar um cigarro, mas o marido fuma. Não é difícil? Toda vez que esse homem acendeu um cigarrinho ali do lado dela, não vai dar um negocinho, né? Que ela vai querer acender um cigarro? Ou como é que o ambiente é pesado. Então, a gente precisa começar a modular esse ambiente. Então, esse paciente me traz o que é o ambiente dele. Aí eu começo a entender onde você mora, com quem você vive, como é seu marido, como é sua mãe. São os hábitos dessas pessoas. Sua rotina. E é isso. Rotina a gente muda com persistência, o encaixe no que faz sentido para aquele sujeito, né? Então é um processo. Não é aquele paciente que está me vendo comendo fast food todo dia, com 180 quilos, e um mês depois da cirurgia ele está lá fitness, puxando peso, comendo verdura. Ai, meu Deus, falando só de whey protein e creatina. Esse processo é lento e gradual, né? Lento, exatamente. E haja acompanhamento para fazer essa transformação, né? E eu sempre falo assim, eu não trabalho com planos de saúde hoje, né? Já trabalhei muito, mas infelizmente o plano de saúde ele não paga a nossa sessão. Não vai dar tempo também de fazer. Não, eu falo assim, o preço justo do que do que um psicólogo é o atendimento clínico dele. Perfeito. O plano não paga isso. Então é o que eu sempre falo com o paciente. É óbvio que se você está vindo aqui para um especialista é outra história, né? A gente estuda, eu vou a congressos de bariátrica todo ano para entender tudo de novo que está saindo da bariátrica. Eu sou membro também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Legal. Sou membro Coesa. Então a gente está por dentro do que está rolando. Mas se ele não tem condição de continuar num particular, e muito menos tem outra também que eu também não tenho nem mais horário, né? Ele tem que procurar, ele tem que começar. Então vai pesquisar terapia. Tem plano de saúde? Vai fazer terapia. Não tem muita condição? Vai para um social, mas começa. E autoconhecimento é liberdade. Olha, esse dá um corte, hein? Esse é um corte. Portanto. Kailan, anota aí. Autoconhecimento é liberdade. É fato isso, é fato. Quanto mais a gente se conhece, melhor. Melhor para a gente conduzir essas mudanças de hábito, por exemplo, né? Para a vida. Até para você perceber o que não está te fazendo bem. E o que você precisa fazer para sair dessa furada, né? Exatamente. E para tudo que está vindo. Para as escolhas da vida. Né? Quando a gente sabe quem a gente é, mesmo que doa, sabe? Saber quem você é. Nem tudo você vai gostar. Mas você vai aprender a trabalhar. Você vai saber com quem você vai se relacionar. Casamento, trabalho. O que você espera para o teu futuro. Você espera para o seu dia a dia. Autoconhecimento é liberdade. Nossa, Mariana, eu estou passando por isso há 5 anos, que eu estou fazendo terapia há 5 anos. Que lindo! E, por conta de ansiedade. E eu estou te ouvindo falar e minha cabeça está aqui processando essa tomada de consciência primeiro e depois começar a fazer as melhores escolhas para a sua vida. Para a gente fechar aqui, que você fez uma entrega linda de um conteúdo maravilhoso para as pessoas que estão aí, ou já fizeram ou querem fazer, mas para a gente fechar a nossa conversa, pelo menos até o próximo episódio. Mas assim, qual o conselho, ou melhor, conselho parece um negócio de vidente, né? Não. Como você é uma profissional, entendi. qual a orientação que você deixa para as pessoas que hoje já estão aí naquela fase da dúvida que você citou, já estão assim encaminhadas pelo especialista, pelo médico, de que está na hora de fazer uma bariátrica, já tiveram essa orientação, mas que estão com medo desse negócio que elas, meu Deus, como é que vai ser? O que você pode orientá-las, por favor? Assim, não só psicólogo é muito complicado, né? A gente tudo vai levar para terapia, é terrível isso. Mas primeiro, se você ainda não foi, se você tem ideia, você quer fazer uma cirurgia bariátrica, mas você não foi no médico, você não foi nada. Primeiro, pesquisa sobre os médicos. Você quer fazer. Vai fazer uma pesquisa boa. Entender, né? Com quem você está indo, se é uma pessoa ali que você vai se sentir confortável. Se tiver que ir mais de um para fazer a primeira consulta, vá. Você tem liberdade para isso, né? E entenda o que está te levando para ali. Sabe? Porque estar num corpo magro é o que todo mundo quer.
Porque estar num corpo magro ou num corpo estético, automaticamente você é aceito pela sociedade. Você pode ser uma pessoa filha da mãe, mas tá bonitinho, tá no trinque, é aceito. Então, todo mundo quer o quê? Quer fazer parte de algum lugar. Não é Tem isso? que ser aceito. A nossa ideia não é essa sempre. Não é consciente. A gente não tá aqui, ai meu Deus, não é isso. Mas lá no fundo, a gente quer pertencer a algum lugar. Nós somos tribais, né? Exatamente. Isso é da história, Isso, da evolução. perfeito. Então, entenda o que está te levando para ali. E procura um acompanhamento, que é o real mesmo, de alguém que entenda sobre bariátrica, né? Um psicólogo especialista nessa área, e faz. Ah, eu não sei se eu vou fazer. Como muito paciente faz comigo. Vem entender o que é a bari. Vem entender a sua história. Não está ali já afirmando o que você vai fazer, mas você está entendendo o que é isso tudo para você fazer assim, eu acho que isso pode ser para mim. Não, acho que eu ainda não estou preparado. Perfeito, está tudo bem. Isso. Mas não aceita. Não bota blusa, hashtag me aceito, tá tudo bem, porque não tá. E eu não estou falando de beleza. Todo mundo é lindo. Todo mundo tem a sua beleza. Isso é real. Não, claro. Você não conhece pessoas fora do padrão que você olha que te encanta? Porque é de dentro para fora. Não está aqui. Está aqui. Como você se vê, como você se sente. Então, procura se entender, procura estudar sobre bari. Mas não estuda no TikTok, não. Porque é isso que me quebra. Doutora, eu vi no TikTok, eu falei, putz, grilo, aí você me quebra. Eu vi não sei quem, minha vizinha fez. A sua história é a sua história. E, conselho, que aqui é conselho, porque não é terapia, não tá pagando. Quando tá pagando, é conselho. Fala muito pra ninguém, não. Vai sozinho, vai na sua. Fala, de repente, pro seu esposo, né, pra sua mãe, mas dependendo também de quem você tá, vai. Guarda. É um processo seu. Entende. Faz uma consulta, entende o processo, vai a médicos. Aí, quando você estiver entendendo exatamente o que é a bari, você fala com quem precisa saber. Porque o que quebra muitas vezes... Tem muito paciente que ele não está preocupado com a sua saúde mental no processo, porque o paciente não está preocupado. Ele não acredita que pode acontecer uma depressão, uma ansiedade. Ele não acredita em nada disso. Ele está preocupado com o que os outros vão pensar. O que minha mãe vai pensar sobre isso? Minha mãe não vai deixar, meu marido vai achar um absurdo. Tem marido, tem esposa. É porque a maior parte é marido, mas tem esposa e tem marido que não quer. Não, mas eu te amo tanto assim, gordinho. Falei, gente, o que é isso? Que loucura é essa? Ainda bem que você ama essa mulher e esse homem gordinho, porque amor é indiferente de estética. Mas você está falando de quê ali? Né? É a sua saúde. Se permita viver. E Mariana, para o pessoal não cair no TikTok, como é que a gente acha a Mariana Heidenfelder nas redes sociais para a gente buscar essas informações? Quem sou eu, cara? Então, meu Instagram é @psi_Mariana_Heidenfelder. E também eu tenho o meu site, né, que é a minha clínica, que é www.marianaheidenfelder.com, que é a MH Psicologia Clínica Empresarial, onde ali eu dou todo esse suporte também. E aí, então a gente vai fazer o seguinte, semana que vem a gente vai lançar o episódio, tá? Aí quando tiver lá, eu vou fazer um cortezinho e colocar no Instagram, você coloca essas... Onde achar a Mariana, por favor, perfeito, lá nos comentários. Combinado? Perfeito. Minha amiga, mais uma vez, obrigada, gratidão adorei. gigante pela participação. Obrigada. E vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E não esqueçam de entrar lá no YouTube, se inscreve no Voa Talks, porque quanto mais gente estiver lá no Voa Talks, mais gente estiver inscrita, é gratuito. Mas vocês estão mostrando lá para o tal do algoritmo, né, que o que a gente está fazendo aqui é sério, que vale a pena ser compartilhado. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Ai, que delícia!